Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estão assistindo. Quem diria, chegamos ao 8º episódio do Taverna. 8º episódio. E hoje vocês estão vendo que a gente está numa dinâmica diferente aqui, né? Estamos com 2 convidadas de peso, então hoje a gente vai falar aqui, nós temos o prazer de receber Cássia e Dani Bravin, que vão falar com a gente sobre várias coisas de salão, vão contar um pouco da trajetória delas. Aí tem muita história de bastidor de vinho, né? Muita história de salão para contar. Você tá bem, Marcel? Se sentindo Tudo em minoria? num horário razoável, né? Tipo, pós meio-dia, que é o horário que o mundo deveria começar a trabalhar, enfim, mas é isso aí. Aqui estamos. Então a gente já vai falar bastante com vocês. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. E eu já vou abrir, como a gente não pode ficar numa mesa cheia de taça vazia assim, né, galera? Então vou começar contando um pouco do desafio. O desafio que eu propus pro Marcel dessa vez é quase um pequenas empresas, grandes negócios. Então, pequenas produções e grandes vinhos. A gente escolheu cada um vinho que a gente vai degustar. Então, qual que é a intenção? Descobertas de pequenos produtores. Tem vinho nacional, tem vários vinhos aí que a gente vai apresentar. Escolhemos 3 vinhos no final, então, hoje para esse episódio. Tô olhando para a câmera errada, já tomei pito, nem começou o episódio, eu já tô fazendo coisa errada. Mas é que é assim. Então, Marcel, vou começar com o que eu trouxe, tá? Por Falar favor. Um pouquinho, só pra gente fazer um brinde inicial. Então, eu escolhi um vinho, uma uva que chama Peverella, né? E é um vinho que eu descobri nessa minha última viagem que eu tive para o Rio Grande do Sul. Um produtor pequeno, fora da rota tradicional, que chama Salvat Sirena. E Peverella é uma uva, né, que voltou a fazer sucesso agora recentemente, em alguns restaurantes, com um vinho mais com maceração, um vinho laranja, não tranquilo. E esse vinho, eu gostei desse vinho, me chamou a atenção. Um vinho simples pro dia a dia. E eu quis começar com ele. E o nome da vinícola, então, é Salvat Sirena. E eles fazem, inclusive, um laranja super legal também de Peverella, que fica para um próximo episódio. Saúde. Um brinde. Saúde. Um brinde. E é uma pequena produção, é isso, Joana? Exatamente. Você sabe quanto eles fazem? Não. Na verdade, a Peverella no Brasil já é uma pequena produção de Exato. forma geral, né? Acho que eu escolhi um pouco a uva por isso, né? Pensando nesse tema. E é um nome do responsável hoje que fica lá, que ele faz o serviço, faz tudo, desde o serviço, a parte de vendas, explica tecnicamente, o enólogo, chama Silvério. E é um figura, recomendo quem fizer esse passeio, fica na Rota de Pedra, Caminhos de Pedra. E é uma vinícola pequenininha, com aquela história de colonização italiana que tem na região. E o que mais me chamou a atenção foram os Peverella deles. Então, esse tranquilo e o outro, que é um laranja super legal, não tão cansativo, e que a gente vai falar sobre. Um suquinho, né? Tipo, suquinho. Quase não tem álcool, tipo, lindo assim, limpo, direto. Gostei. Exatamente. Bacana. E, bem, sem mais delongas, né? Vamos a história dessa dupla. E talvez vamos fazer um pouquinho diferente, né? A gente sempre começa falando de a história das pessoas, né? De trás para onde você começou. Acho que a gente pode fazer de trás para frente, na verdade, em vez de frente para trás. E porque a gente está aqui no Revos de Ouro, e que é a casa da Dani e da Cássia. Um bar, restaurante de tapas, com muitas opções de vinho por taça, um vinho em particular, que daqui a pouco a gente vai falar. E antes disso, né, acho que o Revos inaugurou um pouquinho antes, né, de pandemia, nesse meio dessa loucura até arredondar tudo. E antes eles estavam com a sede 261, né, que era uma garagenzinha que vocês usavam meio como loja. Aí criou aquele espacinho na área externa para funcionar como um wine bar, literalmente. E como é que veio, nesse momento, operar com o Revos, o sede, como é que é? A sede é um bar de vinhos que a gente abriu em 2018. E, exatamente, por ser numa garagem, desde março de 2020 ele está fechado, em função da pandemia, porque não tem como fazer distanciamento. Mas seguimos com um ponto que é muito próximo daqui, fica num conjunto arquitetônico tombado. A gente está mantendo essa estrutura para retomar quando houver uma aceleração de vacina, porque lá as pessoas se aglomeram na rua e para a gente não faz o menor sentido abrir um novo bar em função da pandemia, sendo que ele é pequeno. Esse é o jeito dele funcionar e, principalmente, lá é um bar de vinhos em taça. A gente servia 30 a 40 rótulos semanais, todos em taça. E pra gente não é interessante abrir um bar para abrir uma garrafa para um povo ali, um casal lá. Não é o que a gente pensou pro negócio. A gente já esperou tanto tempo, né? Acho que agora mais alguns meses. E vale falar que é como se fosse uma outra São Paulo ali, pedacinho que vocês estão, né? Pra quem não conhece, é no bairro de Pinheiros. E é uma rua de paralelepípedo, né? É, super bonito. Você consegue ver o céu, né? Quando Tem bate o pouca sol. circulação de carro, então Exatamente. assim... Então é um lugar muito especial. Final de Gostoso, semana dá pra é bem aproveitar a gostoso, rua, né? né? Comida.
É muito bom lá. Mas aqui tá aberto, né, gente? Então, Uevos de Ouro, você pode conferir. E durante esse período que ficou fechado, a gente também desenvolveu um sistema de entregas, né? Porque a gente passou um longo período em casa sem sair. De lá a gente começou a bolar uns trios temáticos. Então, todos os dias que a gente ficou com o negócio fechado, a gente ia lançando campanha e mantendo essa comunicação com os clientes. E quando a gente fala com os importadores, tipo, durante a pandemia deu um boom de consumo de vinho, né? Sim. Foi para vocês também, assim, começou a ter uma demanda que vocês não esperavam? É que assim, a gente já faz esse trabalho que não era anunciado, porque a gente já tem uma cartela de clientes super forte que sempre nos demandavam vinhos. Sim, para um jantar, para uma festa, para um... E a gente só abriu para mais pessoas, mas era um trabalho que a gente sempre fez, que vem no mesmo caminho junto, né, andando lado a lado do nosso clube de vinhos, que foi criado em 2015 e que está bastante fortalecido hoje. Então, mas hoje... com relação à história do consumo, eu sinto que aumentou sim durante a pandemia, assim, tanto em casa o nosso consumo. Não, o nosso foi épico. Nossa. Foi assim, lá em cima. O nosso foi épico. É um termômetro. Então, a gente até tenta se controlar para não perder a mão, mas claro, eu acho que houve um aumento sim no consumo e também por essa busca das pessoas, como começaram a passar mais tempo em casa, a procurar hobbies, né? Um começou a fazer pão, o outro começou a cozinhar, fazer massa, nananana. Então, o vinho também foi um dos interesses que foi despertado durante esse período. Virou até piada, né, os padeiros da pandemia. Um monte de gente fazendo pão. Quero ver se vai aguentar, continuar fazendo fermentação, fazendo a massa. Vamos ver se não é fogo de palha. O vinho é um caminho sem volta, né? Eu acho que uma vez que você toma o gosto pela coisa e começa a desenvolver... E não volta atrás, né? Sim, eu acho que isso vai ser nem bacana. Regride, né? Assim, eu já tomei muito vinho bosta, né? Mas agora não dá mais, né, meu? Tipo, agora você fala, não vai. Nem por educação. Meu fígado mais já... uma cerveja, por favor, vai. Tipo, não, por educação você dá uma bicadinha. Dá uma bicadinha. Não é assim, vou falar, mas vinho muito mexido, não sei o que. Também, eu não nasci tomando, não cresci tomando vinhos excelentes, mas quando você dá esse salto em qualidade no vinho, é difícil regredir, sabe? Não faz muito sentido, assim. Sim. A não ser que você fique duro, claro, mas se você não tá duro, você sempre vai desse nível para uma coisa. Se você vai aprendendo, você vai subir degrau por degrau. E mesmo dentro de faixas de preços mais em conta, começar a procurar coisas que são mais interessantes. E aí também eu acho que muito da história dos pequenos produtores também começou a crescer, assim, porque cada vez mais a gente está garimpando, né? Então você vai buscando e vai encontrando aquelas coisinhas que estavam ali. Já tinham duas questões aqui que surgiram no meio do caminho. Aí vocês respondem na hora que vocês quiserem. Primeiro mesmo em casa vocês estão bebendo bastante vinho, mas normalmente o que vocês bebem quando vocês não estão trabalhando? Não estão com vinho na mesa? Você falou cerveja, você já falou que você curte. Sim. Saquê, a gente curte, mas a gente toma vinho mesmo, cara. Assim, a gente tá assim, né? É que assim, eu tenho isso muito claro, acho que a gente já conversou bastante sobre isso, né? A gente não divide trabalho e o em casa. Eu estou em casa tomando vinho, eu já estou pensando para onde esse vinho pode encaixar. A gente já vive o vinho. E ao mesmo tempo eu estou trabalhando, eu também estou me divertindo no trabalho, porque a gente gosta, né? Essa é a vantagem dessa área, né? Que você pode se ver fazendo isso a vida inteira, né? Você não tem que pensar, nossa, preciso me aposentar, né? Não depende, às vezes o fígado vai querer aposentar. As nossas viagens, em geral, são viagens que a gente compõe, visita em vinícola, mas aí a gente tira uns dias também para descansar e consegue fazer um roteiro, entendeu? Então, a gente concilia muito bem as duas coisas e acaba que o tempo todo a gente está falando de vinho, para onde vai, como que vai, o que vai fazer. E o curioso é que nessa última viagem, eu conversando com amigos lá da região do Rio Grande do Sul, um deles virou para mim e falou assim, eu falei, e aí, vamos beber, né, no final da noite, conversar? Ele virou e falou assim, não, eu só degusto vinho pelo meu trabalho, eu não consigo beber vinho. Eu falei, nossa. Se eu fosse assim, eu economizaria tanto dinheiro, eu não compraria. Ele só é degustador profissional. Mas isso aconteceu. Semana passada a gente fez uma degustação de saquê. E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, putz, mais uma coisa agora, né? Porque eles começam a ficar exigentes no saquê. Uma coisa que eu tomava, assim, o que me colocavam, agora eu já começo a me perguntar. Essa é a vergonha do meu DNA, cara. Eu não entendo nada de saquê. Ô, Marcelo. Cara, até semana passada eu também não entendia muito não, mas a gente fez uma degustação bem bacana. E eu acho que a gente entra numa pergunta que a gente tinha pensado em fazer, né, Má? Quando chega um cliente, a gente está falando tanto de álcool, a gente já está nesse meio etílico, acho que já dá para fazer essa pergunta. Quando chega um cliente que fala, não ingiro álcool, não bebo nenhum tipo de álcool,
como direcionar ou, enfim, o que fazer com ele? Servir água ou Coca-Cola, que é o que a gente tem para servir. É isso. Sei lá, eu entendo que há pessoas que não bebam, sabe? Por inúmeros motivos. Mas, por exemplo, na estrutura da sede, eu não tenho como colocar um leque, um portfólio de bebidas não alcoólicas. A gente é uma garagem. Só cabe o vinho, o malemar, cabe a gente e os clientes. Exatamente. Então, colocar assim, sucos de diferentes sabores. Não, e é um negócio que ele é muito claro na proposta, Que é pra isso, né? entendeu? É um bar de assim, vinhos. assim, Aqui sede 2001, uma só tabela- vinho. Só vinho, ótimo. É o segundo nome, né? É legal E que aqui tu- também no Evos é uma taberna de tapas e vinhos. Então, assim, a gente já tem essa proposta muito clara, mas eu entendo as pessoas que não consomem álcool e eu acho que tem outros lugares que têm propostas, acho que tem que ter. Acho que tem uma Mas cena a gente não consegue de aqui com essa coquetelaria estrutura super montar. interessante agora, de drinks não alcoólicos. Eu acho isso, eu acho assim, super... A gente até tentou esses dias, Zora, que a gente Puta, cara, estava sério. trabalhando aqui. Estava trabalhando aqui, Aí, a gente assim, foi dar não, um tempinho à tarde, Hoje porque a gente sábado não é vai direto. beber, né? A gente vai tirar um dia Vamos mais pegar leve. tranquilo, mas vamos dar uma volta pelo bairro. Aí a gente parou num lugar, a gente pegou, tinha uma carta de drink sem álcool. Muito Pô, mais. então eu falou, quero esse, eu esse. quero esse. Aí deu Demorou, um tempo, demorou. o cara veio. Ai, hoje a gente não tá servindo os drinks, porque a gente tá trocando o sistema. Falei, olha, a gente Não tem tinha que... saída. Deus, É destino, Deus e é, ela são destino. testemunhas. Tentamos. A gente se conhece há 6 anos. Nunca a gente sentou num lugar e pediu um drink. A gente já pediu suco, né? Água de coco, situações. Mas um drink sem álcool. Foi a primeira e única... E olha só, a primeira e única vez e não nos foi servido. Vocês não estão com vontade de repetir, né? Assim, a primeira... Depois dessa eu desisti. Sinais do além, né? Você fala, ok, tá vendo? entendi. Não, aí a gente já foi ali pra Rua dos Segue o jogo, eu Pinheiros, já e tomei um pediu uma Manhattan, um martini. Mas já... eu tenho um amigo que faz esses, mocktails, né? Coquetel sem álcool. Eu falei pra ele, qual a diferença desses coquetéis pra um suco? Ele ficou tão bravo. Ele falou, tem 1000 técnicas. tem aí eu, elaboração. Tem. É que assim, E eu acho super válido. gente, eu legal a acho, proposta, só que a porque- gente aqui não tem como oferecer isso, Claro. dada a nossa estrutura que é super pequena. Mas eu acho que se eu fosse uma pessoa que eu não tomasse álcool, assim, não ingerisse álcool, eu certamente procuraria lugares onde as bebidas sem álcool fossem feitas Específicas pra bem cuidado. feitas, Com sabe? cuidado, Com cuidado. Sabe? Não é por causa disso também que eu vou Tomar um refrigerante. tomar um refrigerante. Eu buscaria esse Opções. lugar. Com... Opções. O pessoal fala da segunda sem carne, né? Eu tenho que fazer a segunda sem álcool. É legal que tem uma amiga que não vou dar nomes, né, Anitta, mas enfim, não é cantora, mas que ela não bebe nada. Ela tinha vindo aqui, aí eu tava com a irmã, comentou, falou, é que eu não bebo nada. Aí ela falou que ela só viu a reação da Bravi, acho que nem sabe dela. Falou que você só fez assim. Mas a gente não falou nada, aí falou, tá bom, onde tem alguém qualquer coisa, foi exatamente isso. Foi super alinhado. E outra coisa que eu tinha falado, aquela coisa do paladar que não dá pra voltar atrás. E a gente falou, a gente às vezes tem que provar por educação, quando um produtor quer adjetivos neutros pra falar de vinho. Nossa. Tem um? O do Marcel é o coisa único. Direitinho. Então, O Marcel, quando ele fala que o vinho é Fala, direitinho... nossa, simpático. Eu não costumo usar esse, mas eu ouço muito honesto. Honesto. É honesto. Honesto é interessante, né? Porque envolve uma relação, acho que, de preço, né? Eu acho que Eu não costumo aplicar esse tipo de adjetivo. Não, assim, claro, é que o vinho, ele atende a proposta que ele Isso, deve atender ao que exato. se Isso, propõe. e pode ter vinhos Preço, caros que são, fala mesmo, região, não vale, posicionamento. exatamente. Aí o vinho que você prova e fala, se custar 30 mangos, ó. Compra uma caixa. Isso é um pouco isso também. Agora tem, claro, os vinhos que você sente que tem um defeito. E aí a gente tenta entender o porquê que tem aquilo, e normalmente a gente fala, né? Pô, esse vinho ele tá com um pouco de redução, Gente, esse vinho tá com um pouco... sommelier Tenta cicerona. entender o Tem que porquê ser, né? do Dá vinho pra tá mandar na daquele lata, jeito. assim. É. Claro que com muita educação, porque ali tem um trabalho Tem um envolvido. respeito, Né? né? Lógico. Assim, Exato. tudo muito Você também não respeitoso, pode né? chegar e falar... Tipo, esse vinho eu- toma droga, esse vinho é um lixo, Esse né? vinho é uma É um desgraça. trabalho de alguém ali, eu acho que tem que ter um respeito. Eu tenho um amigo que ele provou um vinho, também é da área, ele só virou pra mim e falou uma frase que eu falei, acho que é a mais... Nunca vou esquecer, ele provou um vinho. E aí, o que você achou desse vinho? Ele, dá pra fazer sagu. Então, Mas então. acho Nossa, eu esqueço né? isso. Não falaria isso. Todo respeito pelo assim, sagu. não. A gente- Respeito pelo sagu, o sagu vai ficar horrível. É legal entender assim que no nosso caso específico, a gente prova uma infinidade de vinhos. Por quê? Porque nós temos
onde absorver esses vinhos, assim, são categorias muito distintas. Tem o nosso clube, tem o nosso bar, tem esse bar, tem as cartas de vinhos que a gente faz, tem os clientes que a gente atende. Então, Tem o rabo de touro que vai vinho na receita. então assim, tem o caldeirão de vinhos que a gente prova. E que precisa né? ter uma dinâmica, né? Então, de sempre assim, trocar, conhecer, a buscar. gente prova com a cabeça muito aberta, entendendo aquele vinho. No que diz respeito eu posso detestar, mas há lugar para ele no meu público? Isso é importante. Esse vinho está de acordo com o Pode preço ser que ele é venha, cobrado? tem um lugar em alguma Às vezes situação. não. Eu só não estou falando do barato. Às vezes o barato está super condizente com o preço. É, Não, jamais. Agora, eu já provei muito vinho caro que eu falo, não, Não faz sentido. por esse preço Aliás, tá... é muito mais fácil, né? Acho que Exatamente, acontecer mais isso, né? fácil. Se decepcionar com um vinho caro Exato. e se surpreender com Mas- um vinho barato. A gente é bastante profissional na hora de degustar, assim, mesmo em casa, tal. A gente não toma, tudo bem, mas a gente entende que tem um trabalho por trás disso, né? Eu não gostaria que ninguém viesse aqui e falasse do meu trabalho, sabe, de uma maneira Reduzindo, ofensiva, assim, a reduzindo, uma- sabe? Isso pra Acho pra ninguém. desagradável. Pra ninguém. É. Agora, nos bastidores pode até falar, nossa, pelo amor de Deus, tira isso da minha frente, É, eu não vou tomar não isso aqui. tomar na de jeito vida. Mas a gente, Né? a gente tem uma técnica que é assim. Isso Isso é funciona batata. muito. Opa. Se a gente toma a garrafa inteira, a gente vende o vinho. Aprovado. Olha, Já aconteceu muito da gente colocar uma expectativa num vinho, a gente leva para casa a amostra, nanana, abre, mas, não é que ele tem um defeito, mas eu não sei, sabe, Não não atendeu convence, aquela não convence expectativa. por algum motivo, ou ele sobra algum aroma Uma que amarelo. Tá incomoda. desequilibrado, tá? E aí a gente às vezes tenta, fala assim, não, Não, põe na vou taça. mais uma Aí você tacinha, volta, vai. volta. Ah, não vai, E não aí, vai. se não termina a garrafa, cara, a gente não trabalha. Melhor o indicador. A gente não então. trabalha o vinho. Gente, não trabalha o vinho. esse é o nosso eu sei lá. A pode gente não parecer meio- serve nada que a gente não tomaria uma garrafa inteira. É isso. E eu acho que tem esse desafio, né, da gente separar todo mundo que trabalha no vinho, separar o gosto pessoal do que é assim, são estándares Sim, de qualidade, são Claro. estándares de avaliação técnica. E aí entra nessa coisa, né, a gente tá falando de vinhos bons, vinhos ruins, mas eu queria saber de vocês, eu odeio essa pergunta, mas eu replico. Não vinho preferido, mas qual estilo de vinho que vocês mais gostam? Se pudesse escolher um só, aquela coisa do... Bem reducionista mesmo, é só pra... Hoje, né? Talvez no Hoje, momento exato. atual, se fosse pra escolher um vinho. Sim, eu acho que a grande sorte é que a gente não tem essa preferência. A gente acorda, a gente vai pensar no almoço e aí a gente elege algo para aquilo. A gente chega depois do trabalho, está cansado, a gente elege algo para aquilo. Então, assim, a gente gosta de muita coisa. Muita coisa. E depende muito do momento mesmo, né? A Eu gente... acho que é assim que a gente também faz o nosso trabalho de montagem de cartas, que a gente faz carta de consultoria, né, para mim. A gente sempre pensa na comida, na cozinha, e a partir dessa cozinha a gente escolhe os rótulos que condizem com aquilo. A gente faz esse E aí no caminho. dia a dia é um pouco isso também, a gente acorda e fala, o que deixa eu almoçar? Ó, que a gente acorda às 5 da manhã, então assim, cara, 10h30 a gente já tá pensando no almoço. É, 11 eu hoje já tô foi abrindo assim, uma né? garrafa. É. 5h30 da manhã, cara, A meio-dia gente precisa estava comer, respondendo senão eu morro. e-mail e tal, eu levantei, era 10 horas, falei, tô indo pra cozinha. Ela, cozinhar? Eu, Não. Hoje a gente foi dia sem vinho. Hoje a gente tá com uma garrafa Eu tô de tomando chá verde lá, inflamatório, tomando... Olha só. Hoje não tem. Hoje não vai ter garrafa Mas inteira, assim, então. Não. então a gente gosta de muita coisa, assim, a gente sente apreço por muitos vinhos, muitos estilos de vinho. A gente fala, tem lugar pro vinho robusto, tem lugar pro vinho leve e fresco, tem. Porque cansa também. Eu vejo muito Ficar assim, numa coisa só. as pessoas assim, eu quero um vinho mineral, eu quero um vinho fresco, porque meio que... E aí, eu acho Tá na que não é moda. todo dia que cabe um vinho fresco. Tem dia que cabe um vinho. Até o claro, clima, tem né? dia Eu sou muito que- influenciada se tá frio, se tá... Exato. E E E agora vamos falar assim, a gente começou do fim, né, do que a gente está hoje, do Evo de Ouro, do SED 261, do clube de vocês, e vamos passar para trás na carreira de vocês, onde vocês passaram. Pode dar uma pincelada rápida, Cássia, se quiser comentar primeiro, você já trabalhava como sommelier, né? Sim, mas assim, a minha entrada na área foi um pouco tardia, assim, não foi uma profissão que eu escolhi, assim, de cara. Eu tenho formação de sociologia, ciência política. Depois eu me mudei para fora do Brasil, fiz um curso de food design em Barcelona, morei lá uns anos, depois morei na Alemanha. Então, assim, durante esse período eu estava muito mais envolvida com fotografia, design, artes, do que com restauração, assim.
Mas em todo esse período, eu já comecei a desenvolver esse apreço por vinho, por harmonização. E quando eu voltei para São Paulo, que eu comecei a, de fato, pensar nisso como profissão. Isso foi em 2013. Então, você vai pensar o quê? São 7 anos, 7, 8 anos. Ah, mas que dá para viver Isso. bastante coisa. Exato. Enfim, é uma rotina intensa, né, de trabalho. E aí eu comecei a trabalhar num restaurante grande, no Oscar, que fechou, inclusive. Aqui em São Paulo já, né? No Oscar Freire. Depois de um tempo já passei a sommelier e comecei... Aí eu entrei de cabeça nisso, assim, acho que foi até nessa época que a gente se conheceu em degustação, né? Isso aí. E aí depois de um tempo eu conheci a Dani. Não foi na área, né, que a gente se conheceu, não foi em restaurante, se conheceu fora, Não, foi mas amigo foi aqui de em São Paulo amigo, ou assim. foi na Foi Espanha? aqui. Não, foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Foi quando a gente serviu de massa de manobra pro golpe, nas manifestações do 20 centavos. Foi. Ah, foi? foi? Vocês Não. conheceram? Você quer contar essa história? Que da hora. Agora começou. Tá, eu tinha acabado de chegar no Brasil, não conhecia mais ninguém, porque, na verdade, eu nunca tinha morado em São Paulo, né? Eu sou do interior, então, assim, de lá eu fui para Londrina, que foi onde eu fiz faculdade, de Londrina eu já, fui embora. Então, e aí eu tinha um amigo aqui, tenho um amigo aqui, o Danilo, né? Danilo Nakamura, que fez tô faculdade brincando. comigo, lá em Londrina. E aí, ele falou, vamos lá nessa manifestação dos 20 centavos e tal. Vocês aproveitam e conhecem O Danilo é o pouco, tá? cupido do setor, né? Que também juntou o Bernardo com a Nina do Gitai. é? Ele foi não sabia. o padroeiro ali. Não sabia. E aí, a gente combinou de se encontrar, todo mundo num lugar. E aí a Dani tava lá. aí Daí ele fomos falou lá. assim, ele até falou, Cássia, você que tá curtindo a história de trabalhar com vinho e tal, não sei o quê, tem uma amiga que você vai gostar de conhecer. Eu falei, legal. E a gente se conheceu lá. Só que aí passou um tempão, assim, sem se falar, né? A gente foi se falar depois de um ano e meio, assim. Que a gente se encontrou por acaso também em restaurante. E nessa época, você estava com... Antes desse estabelecimento, então hoje você tinha um restaurante que levava seu nome, né? O Bravin. Sim, eu tive o Bravinho, acho que eu abri em 2010 ou 2012. Ficava ali na não lembro. Consolação, né? No Higienópolis. Então já estava assim, 6 anos de IC. Então eu comecei no IC como sommelier, depois eu virei gerente das casas do Benim. Cuidava de toda a parte de serviço e vinhos, do diner, do Tapo primeiro, depois do diner. Então estava no bairro já fazia um tempo e acabei por abrir esse restaurante, o Bravinho. Mas a história minha na área de AIB é de muito antes, eu trabalho desde 95 e passei por grandes restaurantes muito legais, inclusive um que eu acho assim que foi meio marco na história de dar essa mudada, assim, sobretudo no serviço, na gastronomia paulistana, que foi o Tambor, né? Que mudou a cara, um pouco o layout das pessoas que trabalhavam, assim, sabe? Como se eu contratar gente mais moçada e tal. E aí eu passei por várias casas. Trabalhei com grandes chefes e é uma trajetória aí bastante longa, né? Tipo, sommelier mesmo, eu sou desde... Aí já fui dona de bar. Isso, Com 25 anos, uma bosta, né? Eu bebi a porra do bar inteiro, imagina. Mas faz parte do aprendizado, né? Aprendi, sigo bebendo. Tudo bem. Agora a situação melhorou. Agora dá pra... Sou menos dura. Não, mas o ponto de conversão foi quando a Dani estava finalizando o projeto do Bravin, né, encerrando, e eu ainda estava trabalhando em restaurante, e aí a gente conversava muito sobre o futuro da profissão. Lembra que a gente teve a ideia do sommelier itinerante? Né? Sim. Assim, não, o sommelier não está num lugar. Ele sair por aí. Você ter a experiência de um sommelier em outros lugares que não o restaurante. Então, e aí a gente criou esse projeto Sommelier Itinerante. Aí, assim, bom, sommelier, só para finalizar, eu sou desde 2002 e tal. Quando a gente se conheceu... Não. E aí, você fala da carreira da Dani Brasil. Não, a conversa é comprida. Mas assim, aí quando eu tava saindo do Bravinho, tava desfazendo sociedade, e você cai naquele limbo, assim, né? Tipo, cara, putz, e agora, assim? Todo fechamento de negócio, quando você sai de um negócio, é meio assim, uma época meio... Você se sente muito frustrado, sabe? Porque o negócio, para além do investimento financeiro, tem um investimento
super, assim, visceral. Te suga, né? Sabe? Você deixou uma parte de você. Tipo, ali. é uma coisa, assim. Então eu tava super down e dura. E aí chegou dezembro, tipo, eu tinha que tomar uma atitude e a gente bolou o Saudades da Titia, leve os vinhos dela pra casa. E daí começou esse rolê. Que depois virou sommelier itinerante, que depois virou o clube, que depois virou a sede, que agora tem o Entreposto, que é uma importadora que nós abrimos e que não sei onde vai dar, mas enfim. Olha. É isso que a gente está fazendo. E já que é uma importadora, acho que cabe até a gente provar então o segundo vinho. Então, Porque é um vinho- tô assim, ó. já tava de olho tô de mesmo. olho Na hora que nele. você falou Tô que não de tem olho nele. importadora, A eu gente- falei Eu assim, fale mais. Falou de pequenas produções, enfim, e foi uma garrafa que chegou agora pra mim na mão. Falei, tá tudo fechado. O produtor desse vinho conseguiu mandar pra mim uma garrafa. É um albarinho do Chile. É o primeiro albarinho chileno. Esse cara, quem faz esse vinho é um anólogo. A frase ficou horrível, né? Eu parei, quem faz esse vinho é enólogo. Fala, óbvio, né? tipo assim, anos Ou de não, carreira pra chegar a essa conclusão. Né? Mas é um enólogo do Chile que trabalhava na vinícola, é o principal, que tem um estilo bordalês, bem conhecido. Sim. Mas a paixão dele é de Espanha, ele trabalhou na Espanha. olha só. Então ele teve uma ideia maluca lá para 2008. Ele falou, vou trazer muda de variedades espanholas que eu gosto, e plantou meio que de uma forma anônima no Chile. Só que o Chile tem umas regras de quarentena, você não pode levar material vivo, plantas vivas, sem passar por inspeção governamental, porque tem vírus. Eles são super rigorosos, assim, sanitariamente. São lá, super né? duros. E aí ele teve que deixar essas videiras, tipo, em quarentena por 3 anos, tipo, completamente isolado no vinhedo, sem poder comercializar, sem poder vinificar. E aí o governo do Chile fica fiscalizando para ver se tem algum vírus, se tem alguma doença ou não. E aí, depois de 2008, ele foi liberado para propagar, e aí ele começou a fazer os vinhos experimentais dele. Então, é um albarinho que chama Alba de Andes, Que demais. de Gonçalo Guzmán, então por isso que o nome do projeto é G2. E ele cultiva esse albarinho no Maipo, agora ele já quer expandir, além do Maipo, ele quer plantar lá no sul do Chile, que é um clima mais úmido e frio, Biu-biu. como a origem, que é lá na Galícia. E ele falou, ele fez com um estilo bem oxidativo, na vinificação ele pensou como um vinho tinto, então ele deixou oxigenar bastante, para fazer um albarinho com mais estrutura, 16 meses só em tanque de inox, para ter aquele trabalho de estrutura. E, enfim, como falou, foi um projeto experimental, então ele tem menos de 1 hectare de albarinho e que ele faz menos de 2.000 garrafas. Então esse é o contexto da pequena produção. Isso é bem pequeno. E Obrigada por ele acabou de lançar esse apresentar projeto e está demais. procurando importador. Então, depois a gente conversa. Manda o contato. A importadora ela surgiu durante a pandemia, justamente com a necessidade de, assim, virou meio uma carnificina quando começou a pandemia, né? Então era assim, era o consumidor, era o importador brigando com o sommelier a fim do cliente dele, né? Isso eu entendo, todo mundo precisava ali naquela Vender. situação sobreviver, né? Os restaurantes fechados ficou difícil para os importadores. Virou um Mas eu não vejo total, que né, o caminho fosse assim, entrar na mesma, sabe, briga ali com o cara que está vendendo para o consumidor final, né? Que já abriu esse caminho, né? Que já abriu esse caminho. Senão o cara que faz o boas-vindas para um vinho é quem apresenta isso num restaurante, etc. E eu fiquei emburrecida pra caralho, assim, fiquei super puta. Falei, não dá mais, não dá mais. E a gente já tinha planos, e aí a gente... E também por conta do clube. A gente Colocou tem em a prática. gente está numa situação agora do clube que é uma quantidade que a gente também já não consegue, em alguns lugares, os vinhos do nível que a gente quer, na quantidade que a gente precisa. O que é um bom problema, né? Isso, e assim, porque o importador, ele também tem essa responsabilidade, já falou mal, vamos falar o lado bom. Ele tem essa responsabilidade de atender as cartas dele. Então ele também não pode chegar para mim e me vender todos Tudo, os claro. vinhos. E quebra sendo de que carta. tem esse vinho, Porque geralmente entendeu? são pequenas... Ele traz pouquinho, entendeu? Então também não é que o cara pode tem colocar tudo mil em garrafas, e é não claro disso que a gente gente tá vai falando. querer sempre aquele que ele traz pouquinho, que é sempre o que a gente está buscando garimpar, as coisas legais. E a gente sabe o outro Então- lado de um restaurante que quebra de carta não é legal também. Não é legal. E a gente Eu também precisa não quero que ele ter, faça assim, isso. isso, Fique mal com... O clube, ele consegue absorver coisas que a gente escolha para ele, sabe? Porque não é só o clube. Tem o clube,
tem a sede, tem o Evos, tem cartas, Você tem vários canais, tem, né? tem alguns canais. Então daí surgiu foi criada o entreposto, comércio, importação e exportação, que é aqui ao lado, que a gente está sendo já despejado, porque vai ter que ficar para o Evos esse lugar. Vai englobando, Ai, né? meu Deus do céu. Não, é E- sempre uma luta ali. E a gente está agora espaço. aguardando essa questão da vacina, ser aplicada a segunda dose, poder abrir fronteiras para a gente começar a escolher o que a gente vai trazer. Em princípio, a gente Chile, Argentina, Portugal, Espanha e vamos ver no que vai dar. Assim, acho que para a gente vai ser super gostoso e acho que era até um caminho que aconteceria naturalmente. Não foi pensado lá atrás, mas chega uma hora que, Aconteceu. com a gente que as coisas elas são muito orgânicas, elas vão pintando assim. E agora vamos abrir uma importadora? Agora não. Nada foi pensado Nada lá foi atrás. assim, Se sabe? for pensar, o que a gente pensou lá O atrás, Brasil a não primeira permite isso, né? coisa, Primeiro, né? Não, e mesmo a gente é muito assim, de... Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu queria que você me desse umas dicas, porque eu também estou abrindo um negócio assim. Eu já pensei muito a respeito, assim, refleti sobre isso, e eu cheguei à conclusão de que eu não conseguiria dar essa dica. Não é que eu não quero, que eu não consigo. Por quê? Porque tudo que a gente fez nesses últimos anos foi... a gente, é muito assim, acontece, a gente raciocina, Um passo, vai um e passo, um age. passo. Então, assim, é muito a minha história, a nossa história, sabe? Eu não consigo montar isso num modelo, né? Então, a gente, até assim, muita gente pergunta, é sede ou é sede? É sede, porque é um bar que foi pensado para ser a sede do nosso clube de vinhos. Então, o entreposto, ele foi montado em função desse clube. Então, as coisas vão sendo feitas assim. A gente, sabe aquele episódio do Chaves que ele compra tudo para ir para Acapulco, aí depois ele só fica esperando ganhar a viagem? A gente Assim. faz, aí depois... Vai acontecendo assim, pouco a Vai pouco. acontecendo. Não, e a gente tinha uma pergunta que tem tudo a ver com essa relação Eu ia com o comentar importador, exatamente isso, né? boa. Porque assim, vocês duas, né, com a visão de vocês, todo o know-how sobre vinhos, a gente ia perguntar exatamente isso. O que falta hoje que o importador traga? Aquelas coisas que você queria ver por aqui que você não vê, essa etapa de vocês pode ajudar nisso, né? Vocês vão poder trazer coisas vocês sentem diferentes. falta, aliás, valeu. Cara, eu vou te falar, assim, pelo menos eu, Daniela, assim, eu acho que o Brasil tá muito bem servido de rótulos, cara, sério, isso aqui, Legal. Isso aqui é uma loucura, vai. Não, fora que tem, você olha, assim, Instagram mesmo, no mundo, assim, né, Japão, tem aqui, cara, tem, não é que não tem, pode custar um rim, mas tem. Não dá pra falar que aqui não tem. Concordo Então, assim, totalmente. mas aqui, sabe o que falta? Aqui não falta nada. Falta Falta dinheiro. preço. Falta dinheiro pra tomar. Eu acho que falta um movimento dessas pessoas que estão envolvidas com isso num macro, de trabalhar a questão de redução de impostos, né? Isso sim. Posicionar melhor o vinho como produto e não como essa coisa de luxo que é hoje. Então, assim, isso sim falta. Eu acho que falta essa organização, essa parar com essa coisa de o Sul contra o Sudeste, contra não sei o quê. Nossa, isso totalmente. Pensar numa coisa única em favor do vinho, para a gente ter tanto impostos mais menores, né, para quem produz aqui, porque Exato. é a grande Isso é um reclamação. absurdo. Porque todo mundo me pergunta, né, assim, as pessoas estão começando, né, no vinho, os clientes vêm aqui, falam, nossa, mas por que o vinho brasileiro custa o preço de um Chablis? Cara, porque a gente trabalha aqui num limite. Tudo é na base do dólar, não sei o quê, nananana, muito imposto. Para você trazer de lá para cá também é outro imposto. Então, assim, é difícil. O vinho como produto não é fácil de trabalhar. As margens são muito pequenas. Então, mais do que uma seleção, assim, eu acho que a gente carece de organização. Muito bom, muito bom. Também. A gente levanta muito esse ponto e eu brinco que tem um produtor que eu adorava. Lembro que eu falei com o Marcelo, Marcelo, se um dia eu pudesse, eu trazia o vinho desse cara. Chegou. Tá uma fortuna. Assim, Então, é isso. então, assim, mas tem vinho da República Tcheca, super específico. Tem. Acho que tem. São poucos tem. países onde tem tudo isso. Eu também acho. E eu acho que os produtores gostam Minha de visão. mandar as coisas para cá, porque às vezes eu vejo coisa que o cara fala assim, gente, ele fez 50 garrafas, 50 vieram para cá. Deixa eu ver. E essa coisa da variedade, legal. né? Falou, se buscar vinho da República Tcheca, a gente encontra. Se quiser vinho da Geórgia, a gente encontra. Se quiser vinho de Marrocos, a gente encontra. Cara, eu tava no supermercado, esse domingo,
tinha vinho da Eslováquia. Que legal. Sei lá, Eslovênia, será? Não, é da Eslovênia, não sei, acho que era Eslovênia. Na gôndola do Mas, supermercado. tipo assim, sério, assim, mano, isso é muito legal. É muito legal. Muito legal. Onde você vai, sério? Vai na Argentina. Nossa. Né? E aí tem até uma coisa do Vai no orgulho Chile. nacional, né, do vinho. Pois é. Países produtores não têm essa infinidade de rótulos que tem como aqui, entendeu? Então, assim, falar que falta, não falta. Tem coisas legais? Ainda tem muita coisa legal, porque o mundo do vinho tá cada vez, assim, mais gente maluca fazendo coisas legais, então não acaba, sabe? Não é um negócio que fala assim, agora chegamos, temos tudo. Não, porque vai Nunca vai pintar um chegar, maluco né? fazendo um roubarinho no Chile, um outro maluco fazendo um roubarinho na África do Sul, e são coisas legais pra cacete que você quer trazer. Não é? Então, assim, é inesgotável. Agora, o que não é inesgotável é isso, é você pegar 1/4 da garrafa a mais, ou metade, ser imposto, sabe? E que... aí toda a discussão sobre o imposto e a sua aplicação na melhoria. Como se reverte pra gente. Como Né? se reverte Mas pra a gente gente. sabe que hoje, tranquilamente, os dados mais de 60% do preço da garrafa vai para tributo. Então, E aí, até dando um spoiler, né, mas falando do 10º episódio. Então a gente tá no 8º, né? Então o 9º a gente tem uma surpresa e o 10º vai ser só nós dois e provando vinhos de origens diferentes, que foi um pedido aí de um seguimores. E, nossa, eu ia comentar também, perdi o fio da meada e agora retomando. Eu lembro do episódio, um dos primeiros episódios quando eu te conheci, foi no Tapo. E a gente fala um pouquinho desse ofício de sommelier, né? Que às vezes passa meio desapercebido. Eu lembro que, nossa, eu tava no Tapo, tava com a Nina no salão. Cara, eu lembro que a gente tava conversando, assim, primeira coisa, poxa, Dani, esse sommelier, que legal, não sei o quê, pô, que cara tá legal. E eu lembro que você falou, dá só um segundinho. E, cara, assim, você fez aquele trajeto do Tapo, restaurante pequenininho, né? Você andou pelo corredor assim, eram 3 mesas e até a boqueta da cozinha. Nessas 3 mesas, tipo, tinha uma taça na beira, tipo, você foi passando sem falar nada. Pô, puxou a taça pro meio. Na outra, o cara pediu a conta, queria falar não sei o quê, você pulou, não sei o quê. No terceiro, sabe aquele jogador, tipo, dá de letra, pega aqui, já não, passa na outra. Aí na volta você já levou a conta pro cara, não sei o quê. A gente parou aonde na conversa? Sabe quando foi 1 minuto flash? Eu falo, cara, tipo, salão tem dessas coisas, né? Quando você pega esse pique, pra você talvez seja no automático, mas que eu tava no salão, eu falei, cara, tipo, ela deu 50 minutos, isso é, a gente tava conversando, tava todo, né, besta conversando com você. Você viu a taça na beirada da mesa, você viu que o outro cliente tava querendo pedir a conta, e coisa que a gente, quando tá sentado do outro lado, não vê, né? E tem muitas dessas percepções de quem tá no salão, né? De sacar o mood da pessoa, fala, putz, esse cara tá querendo pedir alguma coisa. sim. Eu acho fascinante, assim, né? Porque você primeiro você olha assim, você já faz meio Uma leitura. uma né? leitura ali, como é que você vai chegar, como é que você vai indicar. Então o cara tá comendo um peixe, quer tomar um tinto. Você vai falar o quê pro cara? Ai, não sirvo. Né? Não, né? O que você faz vai nesse atender caso? o cara. Belo exemplo Você vai atender prático. o cara da melhor forma possível. Você vai pegar o vinho, se o peixe é gordo, o vinho menos tânico, mais ácido, não sei o quê, mas você vai atender o cara. Você não tá ali pra ensinar o cara, né? Tipo, você tá ali pra tornar tudo... Tem uma boa bacana, experiência. satisfatório, assim, né? Legal. Eu também não gosto quando alguém, sabe, chega e fala... Dando regra, né? Tipo, falar, ó, aqui não. Meu vinho, minhas regras. Exato, Não, excelente. você tem que sentir, né, o cliente. Tem gente que chega ansioso por informação. Eu ia falar disso agora. Tem gente que não, É. e isso você saca na hora. E aí, Aconteceu é ontem isso aqui, mesmo. o cara pediu opinião de um monte de coisa, eu falei, não de vinho, era de comida. Daí ele olhou assim, não, mas acho que eu vou pedir outra coisa. Ele já sabia que ele queria ele pedir. já né? sabia. Então, por que perguntou Ele tanto? falou, não, mas ele foi gentil, ele falou, pô, mas você não se chateia que eu vou pedir outras coisas. Eu falei, claro Claro que que não. não, as outras coisas fui eu também que selecionei, tá tudo certo. Sem apego. tá Eu tudo brinco bem. eu falei isso pro Paulo Bramer, essa semana a gente almoçou e o Paulo perguntou assim, qual que é o prato que você recomenda? Aí o cara falou, esse aqui. Esse aqui e esse aqui. Aí ele queria pedir um outro. Aí ele falou, bom, já que você não falou o que eu queria ouvir, tudo bem, eu vou no meu pedido mesmo, né? Isso acontece muito. A gente quer, às vezes, eu quero uma dupla validação do prato que eu vou pedir, se é bom. Aí eu fico triste quando a pessoa não fala, sabe? Mas assim, eu não fico triste quando a pessoa não segue Não escolhe. também. Ou quando eu imagino que ela vai escolher um vinho que eu acho que vai super combinar com aquilo E ela lá, escolhe outro. ela acaba escolhendo outro. O prato, né? Eu lembro quando eu trabalhava no IC, tinha aquele atum desse, Jesus. O crudo. Né? E aí nós vamos lá, eu sempre venho aqui e sempre peço atum. O que eu como hoje? Atum.
Né? Time que tá ganhando, né? Meu, você vai servir outra coisa, o cara vai falar, ai, por que eu não escolhi meu... É assim, eu também. A gente acaba elegendo um restaurante por um prato e tá tudo certo, e, enfim. A gente é muito de hábito. O serviço de sala, ele tem de ter, acho que essa sala, digo, não só no caso do sommelier, mas também do atendente, uma coisa de uma percepção mais, né, auditiva, sabe? Tipo, deixa o cara falar. Deixa o cara falar. Muitas a partir vezes do que ele falar, você... Agora, o cara que chega falando muito, ansioso... Quer falar mais, Nossa senhora, ficou até doida. Assim, eu falo, gente, tipo... Onde é que eu chego, né? Tipo, óbvio que o cara, assim, tá ali. Né, Às vezes ele só quer ser ouvido, né? A gente fala, eu sou psicóloga, mas no salão que a gente vê que tem muita gente sofrendo carência de gente que precisava de terapia, né? Sim, não só queria ser um amigo. Tipo, principalmente, sabe? A pessoa fala, assim, umas coisas que são erradas, que, assim, que... Pra você que é sommelier, ele sabe. Ele fala, eu gosto de um vinho leve, tipo um Carmener. Carmener é leve aonde, gente? Mas você entende o que é o gosto do cara, sabe? Eu gosto de um vinho assim, bem docinho, igual Malbec. É doce, Malbec? Não, até mas assim, e aí você entende e propõe. Saber interpretar, né? Eu acho que ali não é uma hora de você... palestrar pra cima do cara. E de você sair ganhando, entendeu? Sabe, ser aquele cara profissional. Aquela história, Nossa, perfeita, Cássia, essa definição é perfeita. Não é uma competição, né? Por mais que na hora o cara ache que ele tá te humilhando, porque você falou um negócio, ele falou, não, é outra coisa. Você deixa. Tudo bem. Porque pra mim, o que eu quero é que ele saia satisfeito. Claro que... Você é Carmener com uns 18 meses de barrica. E tá levinho? Peixe, com robalo? Sim. Okay. E pedindo a minha opinião, eu vou dar a opinião correta. E é muito legal. Eu tava conversando com outro sommelier e ele falava muito isso. Talvez no outro espectro, que é a questão do cara, das pessoas levarem vinho ao restaurante, né? A questão da conversa de rolho. Então falou muitas vezes, esse sommelier comentava comigo, o cara traz o vinho dele e às vezes o cara nem quer beber aquele vinho, mas ele quer a validação de oferecer pro sommelier, fala, eu trouxe esse vinho, olha que legal, e ele fica conversando com o sommelier. E conta da viagem, conta quando visitou, que eu trouxe essa garrafa, não sei o quê, e ele abre, você serve e fala, o cara toma uma tacinha só e larga a garrafa inteira. Acontece isso com vocês, talvez as pessoas trazendo vinho e querer mais apresentar, e falou, talvez essa tensão. Sim, acontece. Quer mais apresentar do que beber, de fato, vinho. Mas acontece isso, por exemplo, aqui no universo do Evos, né? Agora veja, a sede, nós servimos vinho e água, né? Então, assim, é um bar de vinhos. A gente não, assim, uma vez o cara perguntou, eu posso trazer meu vinho? Nossa, você vai consumir o quê aqui? Eu falei assim, bom, eu tenho aí aqui a gente vinho cobra o e água. Milhinho, aquele milhinho que a gente põe na mesa. Cobra que é água? O milhinho é bom, cobra não, milhinho. porque os restaurantes de milhinho, porque os restaurantes que eu vou, eles aceitam. Então, mas nos restaurantes, eu falei, primeiro cada um sabe de si. E segundo, você falou, dos restaurantes, né? Então o restaurante tem o couvert, tem a entradinha, tem o prato principal, tem a sobremesa, o pratinho de queijo, né? Tem um coquetel que você pode tomar antes. Aqui eu tenho vinho e água. E 10 lugares. E 10 lugares. Nossa, então, gente. assim, né? Chega um casal, abre sua garrafa. Eles podem tirar um queijinho também, sei lá, né? Começa assim. Vou contar uma história interessante, então. Cobra visita ao banheiro. Por outro lado, para não parecer também que a gente é hostil no último, na sede, você não podia levar seu vinho, mas você podia levar sua comida. Olha lá. Você pode pedir a sua comida. Leva, de qualquer pede, lugar. faz o que quiser. Tanto que já teve gente lá que voltou, lembra aquele pessoal que voltou de uma viagem de Portugal? Aí eles levaram tudo, até o negocinho pra não, levou até o fogareiro, assim, na mesa, fritou a linguiça ali, tirou o queijinho. Não sirvo comida. Então. Deixa a pessoa satisfeita. Não é porque você tira o chapéu, cara, que aconteceu isso numa cidade com São Paulo. E eu vou contar um caso de um amigo meu que abriu uma pequena importadora e ele abriu num bairro já diferente, né? Ele abriu lá no Tatuapé, Zona Leste, e aí ele convidou algumas pessoas do bairro para provar os vinhos. Você acredita que o cara tirou da bolsa um azeite, um pão, e ele ficou tomando vinho? Ele não foi degustar, e não levou uma garrafa. Aí eu falo, nessas horas você fala, a noção ficou aonde, né, gente? Assim, você trouxe a sua companhia, né? Não dá. Mas assim, lá a gente, claro, aí tem os amigos. Os amigos aí são questões diferentes, que levam vinhos super especiais, coisas assim que eles trazem de mala, coisas para provar, para tomar conosco. É outro lance. Né? Tem um lance e tem outro lance. Esse é outro lance. Uma coisa começa, outra coisa... Mas se você pegar... O Jorge Luque levou lá um Priorá maravilhoso. Dani, trouxe pra tomar com vocês. Pô, cara, presente, bicho, é outro rolê, né? Agora chega um desconhecido lá, não sei de onde, posso trazer meu vinho? Não pode não.
Não faz e sentido. assim, Vai caçar sua tem- turma. e tem- Aqui pode, custa R$70 a rolha. Aqui no Evos. Aqui no Evos tem rolha, Gente, pode trazer o que quiser. Aliás, vem, esse tá? era um ponto, né, que a gente queria comentar. A melhor coisa é ter uma política definida de rolha. Exato, Tá, no, tem tá, que ter, na, gente. tá anotado Sim, na é isso, carta. bom. Sim, Rolha, até- E acho que, olha, uma coisa, rolha não se discute. Não vá. É o produto. Eu liguei um dia num lugar que eu queria conhecer, um lugar de peixe na chapinha, assim, na brasa. Pô, tava com vinhaço branco, tipo, puta vinho incrível, meu. Aí liguei e falei, então vocês aceitam rolha? Aí ficou lá assim, aquele bate-cabeça. Pera aí, vou ver. E aí? R$150. Assim, enfia no cu. Não vou. Tchau. Não vou pagar 150. não vai, mas também não mas não vou discute. discutir. Mas Assim, eu ó, acho que é isso. E diz muito do lugar, né? Colocar uma rolha de 150, R$200. Cara, eu não discuto. É. Se o cara põe 200, ele deve ter as razões razões dele. dele. Eu não vou discutir. entrar nessa. Se eu não acho legal, nessa eu questão. apenas não vou. Ou tô É, eu sou ouvindo o que- cara lá. Não cabe no entendeu? meu bolso, ok, não vou. Não E pronto. vou. E- Mas assim, eu acho que a política de rolha... ela deve... Gente, eu não cobrava rolha no Bravin, minha vida virou um inferno. Porque chegavam as pessoas assim, 8 garrafas. Eu quero, assim, sabe? 3 petiscos. Tudo taça pra tudo. Quando eu via, meu restaurante, eu tava sem taça pros clientes que estavam pedindo os meus vinhos pra atender confraria. Ah, sabe? Aí eu fiz uma cobrança diferente. Eu cobrava 10 por taça. Eu acho Legal. melhor. essa. Olha, 10 por que, taça. que legal. É. Então o cara quer levar 50 garrafas, o senhor vai trocar 50 vezes de taça? Custa 10 cada vez. Senão ele vai pegar uma taça, vai pagar R$10, eu vou levar um baldinho, ele vai... Porque, gente, a taça assim, não é que ela parece linda no armário, sabe? Você assim, tem que ó. ter alguém lavando, Você tem que ter alguém assim, ó. lindo, Primeiro Mas o custo até- de ter, depois o Lindo. custo de limpar, polir. Mas até eu trabalhar no cultura, pra mim, ela parecia assim, né? Só quando você trabalha mesmo na operação que você entende, gente. O Não, trabalho que é, era e um manter trampo, limpa. sabe? Era um trampo e tem que ter reposição. Então, como essas pessoas ia muito a confraria e tal, e eram assim, eram várias garrafas por uma refeição, e eles todos, agora eu quero trocar a taça. Eu falava, mano, gente, não dá. Sabe? Tinha gente que levava as taças, isso eu achava o melhor dos mundos. Tipo, Chegou uma com a confraria que maletinha, chegava com a maletinha de taça e pum. Gente, Mas- olha. Como virou Não, mas uma... é que a confraria também é uma exceção à regra, né? É que você A gente viu. está falando em clientes gerais, assim, em geral Cobra a gente rolha, não cobra tem uma rolha problema. decente. Porque está escrito na Honesto. carta, quando a pessoa liga e pergunta, ou escreve pergunta, a gente fala, a pessoa vem, traz, está tudo certo. Quando a pessoa entrega a garrafa, é a primeira informação que quem pegou essa garrafa, seja quem for, tem de dar para ela. Ah, nós cobramos rolho, o valor é de R$70. Tudo bem. Alguma recomendação para o vinho? Que ele pode falar, eu quero que decante, eu quero que aéreo, eu quero que Resfrie. blá, 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 né? Muito bem. É isso. E é o preço de um serviço, né? Enfim, É, ó, gente, Gente, é um cara, serviço. Claro, É um serviço. serviço é um trabalho, operacional depois de limpeza, é tudo, né, gente? Vamos pro terceiro vinho? Vamos lá. Mudando vinho de marca o estação, né? time Nós do nosso provamos bate-papo, que 2 tá- brancos e o Exato. terceiro vinho foi sugestão Vocês que vão da- apresentar, dessa, gente. Como diria Faustão, essa dupla aí. Esse vinho foi a Cássia que vai falar dele. Eu que vou falar dele? Ah, você que escolheu. Ó, cor linda. Ah, você escolheu para trazer hoje. Nós Sim. escolhemos juntos. É. Esse foi um vinho que um dos vinhos que nós enviamos na caixa do nosso clube esse mês, Do mês de julho. no mês de julho. Da caixa, aquela coisa do clube, é isso? do clube, exato. Que legal. A Bom, gente- só contextualizando, a caixa são 6 garrafas que a gente manda todos os meses. Que legal. Variadas e sempre vai às cegas. A gente não revela antes o conteúdo da caixa. Então vai muito assim, que, né, como esse mês é pleno inverno, né? gente fez A uma gente caixa mandou super 5 invernal, tintos, que um legal. branco. Mais tintos. E aí vai variando, assim, um pouco de acordo com isso, um pouco de acordo com datas especiais, a gente vai escolhendo coisas. E esse mês a gente fez uma trilogia Piemonte com as uvas mais importantes, que são elas, Barbera, Dolcetto e Nebbiolo. Que inclusive a gente já fez camiseta, a gente já trabalhou muito essas 3 uvas. E aqui é um Nebbiolo, é isso? Esse é um Chama Nebbiolo. Esse é um Guillermo- baita Guillermo- Nebbiolo, na verdade. Tipo, Vinha Granda. tá muito gostoso, tá um bom, excelente vinho. Ele é produtor, é uma vinícola familiar Boa. e fermentação espontânea, ele vinhedos orgânicos. Então, assim, é um produtor que trabalha o vinho desde o vinhedo até A cantina. a cantina. Então, Tá. Ai, que legal. Olha que legal. baita vinho, né? Se pensar que você receber isso numa caixa com 6 garrafas, a R$550 o preço. Cara, sensacional. O clube até o ano passado
Desde 2015 custou 480, mas aí aumentaram assim, blá, blá, os valores, a gente falou, bom, também não pode comprometer a qualidade, a gente sacrifica no lucro, sacrifica, mas... E a gente consegue colocar coisas assim, sabe? Mas Então, Legal. E valor fixo, então todo mês é esse mesmo valor. Mas e aquela parada da gestão que você falou? Ok, se eu provasse esse primeiro vídeo, eu falava, meu, sensacional, né? Aquela coisa da Nebbiolo. Mas a segunda coisa que eu pensaria é, e considerando que você falou, trabalha com pequeno produtor, com uma quantidade limitada, se eu chegar pra você, meu, eu queria outra garrafa só desse. Então, eventualmente... Não. Não, ele não vai ter pelo valor que... Só esse vinho, sozinho, ele tá 200 e pouco na vida, no mundão. Aqui ele saiu por 93 no nosso clube. Eu não tenho como atender esse cliente. Então, A assim, não o ser cara que recebe pague a o preço. caixa e é caixa, irrepetível. Não tem como ele repetir nenhum Não, deles. não. A não ser que ele Quer dizer, ele pague, vai no ele faça uma mercado, encomenda procura- de 6 garrafas, porque tem sempre um pedido mínimo. Ah, tá. E aí no valor que é no mundão. E aí, Mas você consegue fazer e entregar pro cara. Porque Consigo. essa negociação a gente faz muito fechada mesmo Sim. pro clube. E também para ter esse apelo, porque... E pra assim, ter, falando né, uma abertamente, proposta atrativa, o gente. pessoal me pergunta assim, qual a vantagem do clube? Bom, primeiro... se tomar um vinho de 200 conto, Você acabou de falar. 90, Quer mais serem isso? pagos pela gente. Então, assim, porque é que é difícil falar, receber 6 uma baita garrafas ficha que vão. técnica. Quer mais vantagem, velho? Recebe a ficha? Nossa, você manda não sei se pode fichinha. mostrar. Que legal. Aqui, não sei se dá A pra ver, camiseta mas também peraí. vocês mandam aí? Vocês... Não, a camiseta não, mas a foi gente num manda uns evento que a gente regalos. fez. assim. Mas ó, vai que uma legal, fichinha, gente. não sei se vai dar pra Bom. ver. Depois a gente... Mas assim, explicação do vinho, Pô, tem produtor, explicação, da uva, sugestão de harmonização, é sugestão de harmonização. Muito legal. Uma trilha. E seu serviço? Trilha? É mesmo? Então, essa ficha a gente música. sempre idealizou para de fato ser mesmo aquela ideia do sommelier itinerante, é você ter Um sommelier lá essa com você. vozinha do sommelier isso. falando na sua E aí nossa eu casa. acho que a gente, infelizmente, os meninos já me apontaram, a gente não tá com tanto tempo assim, tá nas perguntas finais. Mas quando eu venho aqui, né, eu frequento muito aqui e eu trago muitos amigos que não são do setor, né? E eles aprendem muito. Então eu acho que legal, o papel principal de vocês não é, óbvio, capacitar, vir aqui dar uma aula com um cara que chegou e quer comer, né, os tapas e pedir um vinho. Mas para quem não... esse é um ponto que eu acho muito interessante, né? Quando, por exemplo, a gente fala do uso de um Jerez, né? Tem uma carta tão específica com variações de um estilo de vinho. E todo mundo fica impressionado e acaba sendo educativo, né? Sim. E qual que é o papo? Como vocês veem essa relação assim? E tem aquela coisa que também faz uma analogia, né? Todo mundo fala, eu escutei alguns sommeliers falar, não posso colocar Jerez na carta porque ninguém bebe. E aí parece aquela coisa, né? Dilema do ovo da galinha. Né? Exato. Não tem porque o Mas cliente vocês não tomaram o dia come, inteiro. mas... Exato. Aí eu queria ouvir um pouco de vocês esse olhar, sabe? Né? Então, a primeira carta de Jerez que a gente fez foi para Casa do Porco, logo depois da minha saída do Bravin. E aí teve dezembro o lançamento da caixa, começaram os eventos. E a Janaína me chamou para trabalhar lá. E tem uma charcuteria incrível lá do Jefinho. Falei, cara, tem que ter uma carta de Jerez aqui. Não tem conversa. Né? E outras coisas onde cabia o Jerez ali, né? Porco. Aí a gente fez uma carta, a Cássia fez junto comigo, né? A gente fez juntas. Super legal, tudo em taça. Né, que eu já acho assim, na sede a gente sempre teve muito Jerez e desde a nossa abertura, como a gente viajava, né, antes desse inferno, todos os meses, todos os anos para a Europa, a gente trazia Jerez de Mali e fazia na semana do Jerez, a semana internacional do Jerez, lá um evento que era do balacobaco, porque a gente pegava todos os vinhos do Brasil, mais os que a gente trazia de mala. Chamava Ramoneiro. Paella, aquela bagunça, aquela confusão, aquela zona maravilhoso. Mas antes disso, eu lembro que teve um evento que foi muito pontual lá na Comedoria Gonzales, porque o Checho fazia ostras todo sábado. Faz, né? Ostras todo sábado na Comedoria E a Gonzales. gente foi fazer um sommelier E aí a gente itinerante lá. levou. Eu lembro que a gente levou o Laguita. levou o Laguita. De chorar. Isso. E aí, você imagina, você tá andando no mercado. Você não Cara, saiu senhora. de casa com a intenção de beber vinho. Você Que viu dirá uma- beber uma taça de Jerez. Cara, foi o primeiro vinho aí? a acabar. As que pessoas legal. falavam, a gente falou assim, quer experimentar, né, com Jerez? Tem taça, custa Jerez, né? Mas não é doce. A É primeira nesse coisa que ponto fala, que eu mas não é queria entrar, doce. porque a gente adora, é óbvio, mas né, e o consumidor que está acostumado ali com Chardonnay, Tem esse Sauvignon medo, Blanc, né? que E aí como o ele chega mercado no às vezes se Jerez, como ele acomoda nisso, chega? né? Falar, não, vou ver. Cara, E eu acho que isso é muito mais uma apreensão do profissional do que da pessoa. Porque o que acontece? Você fala assim, mas é que Jerez é muito forte, muito seco, é muito isso. A gente vive numa sociedade que a gente toma uísque, que a gente toma Negroni. Que é um Vai coice de pensar, o álcool, Negroni é um sim. dos coquetéis, assim, Mais mais alcoólicos, fedidos, né? né? É bitter, amargor, Com tem amargor, tudo ali, seco, né? é amargo. Seco, amargo. Então, assim, é claro que se a pessoa vai esperando um Chardonnay barricado, ela vai se assustar um pouco com manzanilha.
Mas ela sabendo já que é um vinho que tem Que um legal. propósito, e principalmente já ali, com aquela harmonização das ostras, por isso. exemplo, Faz, cara, faz o maior sentido. assim, sabe? E ela aprende pelo método empírico, né? É. Ela prova ali e fala, caramba, isso é muito legal. válida, né? Aqui a gente faz muito isso com rabo de touro e oloroso, né? É. Então, E aí, essa ano harmonização. passado, na Semana Internacional do Jerez, a gente tinha os vinhos de mala, a sede fechada, e a gente agora tinha um bar espanhol. Nossa. Onde a gente vai fazer Casou aqui? tudo. Cara, foi uma baita de uma folia. E aí, a gente falou, acho que a gente tem de ter essa carta sempre. Então, é uma carta que hoje é composta por 21 rótulos, vão entrar mais 2, serão 23. Tem todos os estilos representados, em alguns mais de 1, 2, 3, 4. Há uma explicação para cada estilo de vinho. Depois, há uma harmonização, Sugerida. assim, o nome do Jerez, o estilo do Jerez e os vinhos do os pratos do nosso cardápio que compatibilizam. E também a gente propõe uma prova de Jerez com 3 estilos ao preço de R$60. O cara Que aí consegue provar os um 3. fino, um oloroso e um pechisco. E um pechisco. Pra gente são os mais assim representativos Os de extremos, cada. né? os extremos, exato. Então ali, Que quem legal. nunca tomou Jerez consegue entender que pode ser mais salino, pode ser mais oxidado, pode ser mais doce. Depois a Dentro gente de promete um- que no próximo episódio a gente faz até um recap, né? Muita gente deve estar assistindo e não sabe o que é Jerez. A gente vai fazer um recap, o Marcel vai ativar aquele mapa dele aleatório, imaginário, virtual. ele vai falar onde está a região. Aqui, Ah, mas um Foi. curtinho, assim, tipo pra aqueles pessoa... de Boa, boa. meteorologista, assim. que- Aponta ali, Não, ó. mas um curtinho, Ó, assim, ele pra vai soltar pessoa... vai soltar um Porque aqui curtinho a gente aqui, tem hein? 2 minutos pra falar com as pessoas, não dá pra ficar tendo uma aula, né? Porque o Boa. cara, você pode me explicar Jerez? Eu falo, não posso, eu tô nadando, isso aqui tá cheio. Mas na isso- carta tá Mas tá explicando. Então, Faz um Mas QR Code. basicamente é um... Boa isso, hein? É um vinho fortificado produzido na Andaluzia, que tem vários estilos, que pode ser desde o muito seco ao muito doce. Então você fala, mas o que é um vinho fortificado? É tipo um porto. Um porto é um vinho fortificado. Então assim, só que o Jerez ele tem um mar de possibilidades, todos eles muito gastronômicos. Então dá para você fazer uma refeição do início ao fim harmonizando com o Jerez. E se você está curioso, você pode vir ao Evos de Ouro e Exatamente. provar aqui com a gente. Aliás, vai É até isso, de pensar gente. em alguma ação depois com ovos de ouro. É e isso que a gente aberto, vai fazer né? agora, uma ação Uma pra esqueminha quem pro sabe. quem quiser vir provar o flight de Jerez. Tem algum vai ter uma condição benefício. legal. Sim. Beleza, Provar vamos aqui. pensar. Vamos pensar, a gente coloca depois A gente lá. coloca. Então, gente, ó, no final você sempre sai ganhando. Vocês aturam a gente falando por uma hora e pouquinho, mas sempre tem coisa boa no final. E, por fim, só uma curiosidade minha que veio agora, que lampejo. Vocês acham que está sendo muita sacanagem com o ofício do sommelier? A questão da associação com o sommelier de vacina, essas coisas? Acho que tá meio que Sabe por que não? jogando a imagem da profissão por baixo ou para cima? Não, eu acho um saco sempre que começa assim, eu sou sommelier de não sei o que, eu sou sommelier de não sei o que. Só que, por exemplo, tem tipo a Cris que trampa lá em casa. Cris, você sabe o que eu sou sommelier? É o que escolhe a vacina, né? Então, eu sou a que escolhe o vinho. Tem o limão fazendo Olha, limonada. Sacou? Sacou? muito bem. Aí, ó. Cara, assim, eu não escolhi minha vacina, eu tomei a que tinha. Acho um baita de um cuzão quem tá aí. Escolhendo ai, vacina. Escolhendo vacina, mas cada um. É pejorativo? Pra caramba. Ninguém fala, o chefe de vacina. Mas tudo bem, mas Hoje você eu li- consegue colocar a ideia do sommelier na cabeça de um monte de gente Que nem sabia. que nem frequenta restaurante. Que talvez legal. nunca nem tenham visto e jamais venham a ver o trabalho de um sommelier. Então isso não é ruim não, meu. Isso aí a gente vai começar agora a trazer pra nós, ó. Aí, Vamos ó. começar eu servindo uns vinhos bacanas, simples, É isso. legal, e o cara aí, ó, vai começar a subir o degrau dele nessa escada que é a história do vinho. O Marcel, ele sempre dá o toque final da hipocondria, né, gente? É falando de Jerez, falando de coisa boa, ele já lembra que de é falar vacina, da já lembra de doença, mas é isso E ó, aí, não é gente. exclusividade de sommelier, não. Hoje eu li cambista de vacina. Eita, aí, ó. Aí, por favor, Olha. Então, Gente, infelizmente a gente não pode ficar aqui horas e horas falando, então eu agradeço a presença de Adoraria, mas vocês, obrigado. o papo foi Ana. incrível. Obrigada a vocês. Obrigada. E aí a Obrigada gente pelo passa os vídeos convite, que obrigada aí, degustamos equipe. e a parceria que a gente vai fazer. Obrigada, gente. Obrigado, Falou, pessoal. Obrigado, Valeu. Dani. Até a Saúde próxima. aí. Valeu. Saúde.